Eu quero falar agora da reunião que aconteceu ontem entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ontem, o Mauro Vieira disse esperar, na próxima semana, já um acordo provisório para a suspensão de tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras. O Mauro Vieira e o secretário de Estado, Marco Rubio, se reuniram ontem no Canadá, onde eles discutiram uma possível pausa de até 3 meses nas sobretaxas de 50% aplicadas. Fred, até um pouco tempo atrás, o Marco Rubio publicava diversas críticas e até mensagens ofensivas ao governo brasileiro. É uma guinada, não deixa de ser uma guinada. Logo quando começou essa questão do tarifaço, eu até tenho minhas dúvidas se até a equipe da diplomacia brasileira esperava, até nos melhores sonhos, uma mudança tão drástica dessa relação. Mas a gente estava conversando antes e o Brasil tem interesse, mas os Estados Unidos também têm muito interesse em resolver toda essa questão, né? Sim, apesar de aparentemente ele ser o mais ideológico dos secretários ali, ele na verdade é muito pragmático e ele está seguindo uma orientação que foi delineada desde o encontro da Assembleia das Nações Unidas, quando o presidente Trump sinalizou essa aproximação com o presidente Lula e desencadeou as negociações que ocorreram na Malásia entre o Trump e o Lula naquele primeiro encontro. O Marco Rubio, ele participou desse encontro na quinta-feira. Ele e o Mauro Vieira estavam participando do encontro do G7, o Brasil foi como convidado, né? Foi uma reunião de mais ou menos uns 50 minutos, 10 minutos entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio especificamente, e o restante envolvendo também a equipe técnica. A gente está até acompanhando a imagem, e essa imagem, inclusive, foi divulgada também pela Casa Branca, né? Exatamente. Foi no tweet do Marco Rubio, do secretário de Estado. Ele publicou essas fotos, né, e citando o encontro que ele teve das negociações. Né? Ainda não houve nenhum avanço real assim, de suspensão das tarifas desde o encontro do Donald Trump com o Lula e também no dia 16 o primeiro encontro do Mauro Vieira e o Marco Rubio na Casa Branca. Fred, mas me chamou a atenção, a gente está até acompanhando qual que foi esse tweet, me chamou a atenção ele falar estrutura recíproca para a relação comercial. E a gente sabe que o Brasil tem déficit, né, comercial com os Estados Unidos. Né? Sim, desde o início do tarifaço, que foi em agosto, houve uma queda das exportações e um aumento do déficit. O déficit atualmente ele está na faixa dos 4,7 bilhões de dólares em favor dos Estados Unidos. Né? Esse é um argumento que o Brasil sempre sinaliza quando ele começa as negociações, que a balança comercial, apesar de o Brasil ter um índice de tarifas maior em relação aos Estados Unidos, mas a relação comercial sempre foi favorável aos Estados Unidos. Né? Voltando um pouco sobre o que foi acertado, e depois eu vou falar mais dessa relação comercial. Né? Como eu falei, não houve um avanço real até agora, mas há uma expectativa. O que foi levado para as mesas de negociação foram esses temas comerciais em geral, né, da possibilidade de concessões do Brasil para os Estados Unidos de abertura de mercado, né, em aspecto geral, e uma possibilidade também de negociação das Big Techs. Né? Então, a proposta que foi apresentada, que foi também iniciada numa conferência virtual no início do mês, no dia 4, é de 3 meses de suspensão dessas tarifas, que são os 10% do pacote geral, mais 40% que foram aplicados sobre o Brasil, ao longo de 3 meses. E depois desses 3 meses, fecharia um acordo geral, né, para o fim dessas tarifas e um acerto entre o Brasil e os Estados Unidos. Há uma expectativa, o Mauro Vieira acredita que haja uma resposta entre hoje e a próxima semana sobre essa proposta. Né? Há um otimismo dele em relação a isso, porque essa negociação está conseguindo, tem um clima positivo. Né? Você vê que os representantes do comércio e o representante do Tesouro, eles estão muito próximos dessa negociação que está se transcorrendo no meio técnico. Tem uma discussão, né, Fred, que se fala dessa suspensão ali de 3 meses, de talvez ter uma tarifa única. Vários países, o Japão mesmo tem uma tarifa para todos os produtos, diferente do Brasil, que é uma tarifa, se eu não me engano, 10%, ou então aumentar a lista de exceção. O que pode ser mais provável de acontecer?
Está em aberto nesse momento. Essa lista dos acordos de exceção, o Brasil já fez no passado com os Estados Unidos, incluindo cotas de exportação, né, de produtos, cotas de importação que seriam isentas de tarifa, e a partir dessas cotas você teria aumento. Isso valeu por um período para o aço brasileiro, por exemplo, para tentar, sob uma pressão dos Estados Unidos, para tentar valorizar a produção local. Né? O nosso aço em relação dos Estados Unidos é mais competitivo no mercado americano. Então, nessa época, eles conseguiram essas cotas. Mas está em aberto. A gente não tem nenhuma sinalização do Itamaraty se o que eles pretendem são cotas ou se são suspensão de tarifas. A Argentina, por exemplo, que conseguiu um acordo ontem com os Estados Unidos, tem a expectativa de melhoria de cotas. Né? Hoje eles têm uma cota de mais ou menos de 20 mil toneladas de carne exportadas para os Estados Unidos. A esperança deles é que com esse acordo, que foi anunciado também pelo Marco Rubio, eles cheguem a 80 mil toneladas de carne de exportação para os Estados Unidos. Né? Isso vem só fechando um pouco esse assunto para poder dar uma contextualizada. Junto com esse anúncio do Brasil, né, houve um anúncio ontem de fechamento de acordo com 4 países. Argentina, Guatemala, El Salvador, que hoje tem tarifas em torno de 10%, e o Equador, que tem uma tarifa de 15%. Seria uma abertura de mercado desses países para os Estados Unidos, também uma ideia de combate à pirataria, produtos falsificados e contrabandeados, e em terceiro, a suspensão, né, ou garantias de que não haveria sobretaxa às empresas de Big Tech norte-americanas nesses países. Né? E, em compensação, haveria uma abertura para o mercado, principalmente o mercado agrícola. E por que o mercado agrícola? Voltando àquela questão que eu estava falando do mercado de exportações do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos especificamente. O Brasil e os Estados Unidos houve uma queda significativa da participação das exportações brasileiras nos Estados Unidos. Caiu mais ou menos para 15%. Né? O Brasil já era o segundo, mas ele foi caindo significativamente. Por exemplo, a questão do café, por exemplo, que o Brasil exportava em grande quantidade, eram 2 milhões de sacas, né, dando uma receita de mais ou menos 550 milhões de dólares em exportações de café para os Estados Unidos. A participação caiu de 30% para 14% do mercado americano. Ainda é o líder de fornecimento. E isso teve reflexos na economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão numa aceleração da inflação. A inflação geral está nesse momento em mais ou menos 3%. Só que a inflação dos alimentos, né, está em 3,1%, está maior do que a inflação geral. O cafezinho nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o valor dele está sendo negociado hoje entre 3 dólares e até 7 dólares. Ou seja, um cafezinho você estaria pagando R$35 por uma xícara de café. E isso está tendo impacto. A população americana está sentindo muito isso. É uma população que consome bastante café. A alimentação é muito, muito grande. Eles precisam de muito. A produção de frutas, principalmente frutas, eles não têm produção de café. E eles são grandes importadores de suco de laranja. Tanto é que o suco de laranja foi um dos isentos do tarifaço de agosto. Então, essa questão ainda está sendo negociada, eles estão tentando. Um segundo impacto da política atual do Trump em relação a alimentos, e que está repercutindo nisso, é que, por exemplo, na produção agrícola, só mais ou menos 33% dos trabalhadores são americanos. Né? Uma boa parte dos trabalhadores em agricultura são estrangeiros. E uma estimativa entre mais ou menos 200 mil são estrangeiros irregulares, né? O que eles chamam de indocumentados. Então, tudo isso acaba tendo impacto na produção agrícola. Por um lado, você tem uma produção impactada pela redução e insegurança dos trabalhadores, e em outro ponto, pelo aumento dos custos tarifários na importação desses alimentos. Por isso que os Estados Unidos sinalizaram,
Por exemplo, o fim das taxas sobre café e frutas, né? Aí, por isso, a gente vê, engloba esses países todos do acordo. Do Brasil, El Salvador, Equador, né, que são grandes exportadores de frutas para os Estados Unidos. Então, há essa preocupação. E há um outro elemento também, que o acordo da Argentina sinaliza para o Brasil, que é a questão da preocupação com as Big Techs. Esse é um caminho que o Brasil pode jogar para participar e tentar obter ganhos. O Brasil, nesse momento, está discutindo no Senado e no Congresso a regulamentação das Big Techs, e esse é um assunto muito caro para o Donald Trump. Inclusive, sempre era muito discutido que, logo quando começou esse tarifaço, estava ali as discussões políticas das cartas, mas ali o pano de fundo sempre foi, nos bastidores, falando que talvez o interesse fosse muito das Big Techs, que é um grande interesse dos Estados Unidos, né? Sim, os Estados Unidos têm uma grande dependência, uma relação forte, tanto política quanto econômica. As Big Techs movimentam em valor de mercado algo em torno de 15 trilhões de dólares. Pra você ter uma ideia, a corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial nesse início de ano, só no início do ano, envolveu mais ou menos 80 bilhões de dólares. Né? E há uma preocupação porque há um crescimento da participação da China, que hoje já chega mais ou menos em 14% desse mercado das inteligências artificiais. Por outro lado, do ponto de vista político, você tem as Big Techs e o controle das mídias sociais, que tem em torno de mais ou menos 330 milhões de usuários nos Estados Unidos, usuários de redes sociais. Pra você ter uma ideia, 94% da população dos Estados Unidos acessa redes sociais para ter controle, principalmente leitura de noticiário e acesso a informações. E isso acaba refletindo também na formação das informações que ele tem para a decisão política. E por isso que é muito caro para o governo Trump essa proximidade com essas empresas das Big Techs e a garantia de que elas tenham liberdade de investimento e ganhos, não só nos Estados Unidos, quanto no mercado global. Só antes da gente encerrar, eu prometo que eu vou encerrar rápido, senão o Matheus Fred, ele vai puxar minha orelha aqui, mas eu só queria chamar a Larissa, rapidinho, Larissa, porque eu entrei nas redes sociais aqui do Eduardo Bolsonaro e ele não falou nada desse encontro também do Mauro Vieira, não tem falado nada de tarifaço. As últimas postagens dele nas redes sociais é só falando de eleição. A preocupação da oposição agora parece que esqueceu essa questão dos Estados Unidos, está mais na questão, inclusive, ali da segurança no Congresso, né? Exato, a gente teve digamos assim, uma mudança também, né, de posicionamentos e de declarações, principalmente depois que a gente teve essa aproximação Trump e Lula, né, lá na Assembleia Geral da ONU, quando os dois se encontraram, enfim. E essa questão da segurança, claro, dominando muito o debate em função de tudo que está acontecendo no Congresso Nacional. A gente viu, né, o PL antifacção, o projeto que está tratando ali da segurança pública, o marco legal do combate ao crime organizado, tendo a sua votação adiada para a semana que vem. Então, todo mundo um pouco atribulado com isso, ao que parece, né, Letícia? E, de fato, segurança pública dominando esse debate, principalmente quando a gente olha ali da perspectiva do Congresso Nacional, né? A gente vai continuar acompanhando todos esses temas, inclusive o julgamento aí, que pode ter impacto, inclusive, na falta de repercussões e do pronunciamento do Eduardo Bolsonaro. Esse julgamento que o STF vai iniciar hoje sobre a atuação dele nos Estados Unidos.